A paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui nesse canal para ouvir essa ministração da palavra. Vamos orar no nome de Jesus, mas antes disso eu quero agradecer a cada inscrito no canal, que já são mais de 2.000 inscritos. Eu agradeço a Deus, eu sei que muitas pessoas estão recebendo essa palavra e estão tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem que eu ministro com muito amor, no coração, com muito carinho. E eu creio totalmente que a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas, ela nos liberta, ela muda a história do homem. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante como espada alguma de dois gumes e realmente ela discerne os pensamentos e intenções do coração. Então, meu querido, fica até o final desse vídeo. Ouça essa mensagem, eu creio que vai edificar a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus, porque sem oração a coisa não vai. Em nome de Jesus, ó Deus querido e amado, Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, ministrando tua palavra, Senhor, levando a tua mensagem, Senhor, e cumprindo o ídolo do teu evangelho, que é pregar a tua palavra para toda criatura. Que em nome de Jesus essa mensagem chegue a muitos lugares, que essa mensagem transforme vidas, ó Pai, porque eu creio, Senhor, que a tua palavra, ela transforma, a tua palavra, ela move as pessoas e ela faz com que as vidas sejam realmente renovadas, regeneradas pelo poder do teu evangelho. Ó Deus querido, muito obrigado pelo sacrifício do teu filho Jesus. Obrigado, Senhor, por tu teres enviado ao Cristo para morrer por nós, para nos livrar, para nos proteger, para nos guardar, para nos salvar desse mundo mal. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que a tua palavra chegue, Senhor, em muitos lugares e que vidas sejam transformadas por ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre uma mensagem que se encontra no livro de João, capítulo 4, o versículo 14. É a mensagem, né, que conta sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós já sabemos, né, muitos já sabem, mas se você não sabe, eu vou falar para você agora. E os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Por que que isso acontecia? Porque, embora eles tivessem um antepassado comum, né, que era Abraão, Jacó, Isaac, eles tivessem isso em comum, os judeus tinham uma visão sobre os samaritanos e os samaritanos tinham uma visão sobre os judeus. E era uma visão que envolvia questões políticas, questões religiosas. E isso fazia com que eles tivessem uma desavença. A desavença era tão severa que os judeus, por exemplo, eles não passavam pelo caminho, se eles precisassem ir, por exemplo, da Judéia para Galiléia, eles não iam pelo caminho mais curto. Por quê? Porque o caminho mais curto passava no território dos samaritanos. Então, eles tinham uma desavença muito grande a esse ponto. Eles preferiam percorrer um caminho mais longo do que passar pelo caminho dos samaritanos. Mas Jesus, ele veio para romper com tudo isso, né? Porque para Jesus não existe essa coisa de nacionalidade, de credo, de raça. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Então, quebrando o protocolo, Jesus faz o percurso, não só essa vez, né? Outras vezes ele também percorreu esse caminho ali, passando pelo caminho dos samaritanos. E nesse dia, Jesus vai ter um encontro com uma mulher samaritana. Já seria incomum Jesus falar com uma mulher, que dirá então a samaritana. E ela logo vai reconhecer que Jesus era judeu. Provavelmente por conta da roupa. Os judeus eles tinham uma roupa diferenciada. E isso chamou atenção. Então, quando Jesus começa o diálogo com ela, ela vai dizer para ele assim: porque você está falando comigo, que sou samaritana, como você sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana? E aí e Jesus vai traçar um diálogo com ela, porque Jesus, irmãos, ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Ele quer que todas as pessoas alcancem a salvação, sem distinção. Então, Jesus ali, ele vai traçar um diálogo com ela e essa mulher, alguns falam assim, era uma mulher que tinha uma vida desregrada, talvez uma mulher de vida fácil, né? Porque Jesus, quando a confronta, Jesus diz para ela o quê? Chama o teu marido. Ela vai dizer, eu não tenho marido. Jesus falou, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Jesus, então, revela àquela mulher o passado dela, a vida dela. E isso mostra o quê? Que Jesus é onisciente. E a onisciência, que é conhecer o pensamento, conhecer aquilo que está oculto aos nossos olhos, é uma característica divina.
Então, Jesus, ele é Deus, ele é onisciência, ele tem uma característica divina que é a onisciência, além de onipotência, onipresença, ele está, né, em todos os lugares. Claro que naquele contexto ali, Jesus veio em carne, então ele precisava se deslocar mesmo de um lugar para o outro, caminhando, e caminhando muito, porque aquele percurso, irmãos, mesmo fazendo percurso mais curto, eram mais de 100 quilômetros. Hoje em dia existem estradas, mas naquele tempo era mais ou menos, então é uma estimativa, seriam mais de 100, até talvez 120, um pouco mais. Era um percurso grande, geralmente poderia durar cerca de 2 ou 3 dias, mas Jesus passou por ali. Ele passou por ali. Ele passou por aquele lugar. Não porque o caminho seria mais curto, embora não fosse mais de 100 quilômetros a pé, não era uma coisa fácil, mas porque ele precisava falar algo para aquela mulher. Interessante que não é colocado o nome daquela mulher. Em alguns episódios, a gente vê o nome, né, sendo colocado ali, o nome da mulher se chamava fulana de tal. Mas por que que Jesus ali não dá nome àquela mulher? Só diz que era uma mulher samaritana. Porque ele está englobando ali todas as pessoas que viviam na mesma situação que aquela mulher. Aquela mulher, ela era uma mulher fragilizada, mas Jesus teve um encontro com ela. Então, quando Jesus não dá um nome para ela, e nem os discípulos colocaram ali, né, na narrativa dos evangelhos, a gente entende, podemos entender que ela representa várias pessoas que vivem uma vida talvez semelhante à vida dela, uma vida de sofrimento, porque certamente uma mulher que passou por 5 relacionamentos e que tinha um homem do lado dela que não era o marido dela, ela era uma mulher que tinha uma vida muito infeliz, uma vida muito difícil. Mas Jesus ele vem para mudar a história de qualquer pessoa que, assim como aquela mulher samaritana, queira ter um encontro com ele. Então vamos ler ali o versículo, capítulo 4, versículo 14, mas vocês podem ler o capítulo todo ali até o versículo 39, do versículo 1 até o 39, vocês vão estar vendo toda a narrativa, né, desse encontro de Jesus com essa mulher e o que essa mulher fez, né, depois de ter esse encontro com Jesus. O versículo 14 diz assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus fala para ela ali, porque o encontro de Jesus foi aonde? Foi no poço de Jacó. Que interessante, né? Esse local, irmãos, ficava ali na região de Siquém. Tá? Os discípulos provavelmente foram para uma cidade, eles deixaram Jesus no poço e foram para uma cidade, provavelmente a cidade de Sicar, para comprar pão, possivelmente para comprar algum mantimento, porque, como eu falei, a viagem poderia durar de 2 a 3 dias, era um caminho longo, então não dava para se armazenar muita coisa. E Jesus fica ali parado no poço. E o horário era um horário de meio-dia. Quando fala ali na Bíblia, né, a hora sexta seria provavelmente esse horário, em torno de meio-dia. Era um horário de sol bem quente. E Jesus encontra ali aquela mulher. Algumas pessoas falam que aquela mulher estaria ali naquele horário, porque o horário das mulheres, geralmente o horário costumeiro das pessoas irem tirar água do poço, era um horário mais cedo, porque o sol estaria menos quente. Mas alguns dizem que ela foi porque ela não queria se encontrar com as outras pessoas devido à vida que ela levava. Mas a Bíblia não diz exatamente como que era essa vida. A Bíblia não diz que ela era uma mulher promíscua, mas a Bíblia diz que sim, que ela realmente ela teve vários maridos, mas não diz por quê. Mas o interessante desse local, irmãos, que essa região de Siquém é uma região onde ficava esse poço de Jacó, e ela vai argumentar isso com Jesus, né? Quando Jesus fala que ele tinha uma água viva para dar para ela, mas ele pede água para a mulher, dá-me de beber. E aí Jesus oferece para ela uma água viva, e ela falou: Senhor, o nosso pai Jacó nos deu esse poço, ele fez esse poço. E o poço é fundo, você não tem que tirar água. Como é que você está me oferecendo essa água viva? Ó, eu quero essa água viva, porque se eu tiver essa água, eu não vou precisar mais vir aqui no poço buscar água. Era uma coisa trabalhosa. Mas voltando à questão, por que que essa mulher estava ali nesse horário? A gente não sabe ao certo se ela estava fugindo das pessoas, fugindo de ter um atrito, ou talvez ela fosse uma mulher que estivesse deprimida. E a gente sabe que quando uma pessoa está deprimida, está entristecida, muitas vezes ela busca o isolamento. Então, ela poderia estar naquele horário no poço por várias razões. Talvez porque ela quisesse se isolar, talvez porque ela não quisesse ter atrito, talvez porque ela se sentisse envergonhada da condição dela de ter tido vários maridos, de estar com um homem agora que não era o marido dela.
Nós não sabemos por quê. O que de fato a gente pode entender que era uma mulher sofrida. Ela provavelmente não tinha servos, porque ela mesma estava indo ao poço buscar água. Então, era uma mulher que passava dificuldade. Mas essa região, irmãos, ela tem uma coisa interessante, que é o fato de que essa região de Siquém é o que eles chamavam na lei de cidade de refúgio. Então, era um tipo de cidade que no Antigo Testamento fala a respeito disso. Era uma cidade que as pessoas que, por exemplo, tivessem cometido algum crime sem a intenção, um homicídio, por exemplo, sem intenção, ela poderia buscar refúgio nessa cidade para quê? Para evitar que a família da vítima fizesse uma vingança. Ela poderia ficar nessa cidade sob a proteção do povo da cidade até que a causa, né, fosse julgada, fosse definido se ela realmente era culpada ou não, para aplacar talvez a ira dos familiares. Então, era uma cidade que recebia pessoas que passaram por alguma situação adversa. Então, nós não sabemos de fato qual era a situação que levou aquela mulher a estar ali. Mas o que a gente pode entender é que ela é uma mulher sofrida, porque só esse contexto, né, de você ter vários relacionamentos, isso já implica alguém que passou por muito sofrimento. E ela é uma mulher assim. Essa região de Siquém também era a região, irmãos, onde a herança de José, os filhos de José, que é José do Egito, eles também receberam essa terra como herança. Então, olha só, nós temos ali o poço de Jacó, que Jacó construiu. Nós temos ali a herança dos filhos de José, do José do Egito. Nós temos ali também o local onde os ossos de José foram enterrados. É um local também onde Josué fez aquele confronto, onde disse para o povo: Olha, eu quero o Senhor. Se vocês querem o Senhor, fique aqui comigo. Defina quem vocês querem servir. Se vocês querem servir a outros deuses ou se vocês querem servir o Senhor dos Exércitos. Então, olha que contexto interessante dessa região de Sicar, dessa região de Siquém, melhor dizendo, cidade de Sicar, onde os discípulos foram buscar o alimento, provavelmente, comprar pão, né, para ele, para Jesus, etc. E era o local de Siquém, onde tudo isso. Então, era um local histórico muito interessante. Jesus não faz nada por acaso, irmãos. Quando Jesus chega naquele poço ali, o poço de Jacó também representava o quê? Tinha água, mas é uma água que não sacia a sede espiritual do homem. Ele tinha água, mas não saciava a sede que o homem tem, a sede. E Jesus oferece para ela uma água viva, uma água viva. O versículo 14, vamos ler de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso significa, irmãos, que o que Jesus estava oferecendo ali para aquela mulher era o novo. O velho, a velha aliança, era o quê? Era o poço de Jacó, era a lei, eram os profetas, mas agora Jesus, que é maior do que qualquer profeta, ele chegou ali e falou para eles: Olha, eu tenho uma água que vai saciar sua sede interior. Toda essa tristeza, toda essa bagagem ruim que você carrega, ela pode ser solucionada, ela pode ser suprida através dessa água que eu vou dar. É uma água que jorra para a vida eterna. Então, essa água que eu dou para você, que eu posso lhe dar, ela não só vai mudar a sua vida aqui, nesse contexto, nesse plano, mas ela também pode te dar uma vida eterna. Ou seja, Jesus estava oferecendo para ela uma oportunidade de salvação. E é esse o propósito de Jesus. Quando Jesus passou por aquele lugar e parou ali naquele posto, porque ele podia ter ido na cidade com os discípulos, mas ele não foi. Ele deixou os discípulos irem lá e ficou no poço descansando, porque Jesus estava aqui como homem e ele se sentia cansado também. Era um percurso longo, mas ele parou ali, porque ele precisava ter um encontro com aquela mulher. Talvez você esteja agora olhando esse vídeo, parou aqui por acaso, aqui essa pessoa que está aí agora falando. Mas Jesus, ele quer dizer para você que ele pode ser a água para saciar a sede espiritual que você tem. Assim como ele mudou a vida daquela mulher, ele mudou a história dela. A Bíblia não dá detalhes do que aconteceu, mas o fato é que quando ela entendeu que Jesus era o Filho de Deus, ela não hesitou, ela foi correndo na cidade e avisou as outras pessoas, ela se tornou uma evangelista. Ó, Jesus já começou a mudar a história dela. É assim que Deus faz com as pessoas que aceitam a Ele como Salvador. Quando você aceita Cristo, você bebe de uma água. É uma fonte, irmãos, que é inesgotável, a fonte de Jesus, porque Jesus ele é a fonte. Essa fonte ela é inesgotável. Enquanto você estiver com Cristo, você vai beber dessa água e você nunca mais vai ter sede espiritual.
Então, aquelas mazelas, aquela dificuldade, aquela vida fracassada daquela mulher, imagina 5 relacionamentos, vivendo numa cidade de refúgio, talvez tivesse algo no passado dela que a gente não compreenda, mas Jesus, ele não se importa com com as questões dessa terra, com esses modelos tradicionais. Ele não se importa com isso, com aquilo que é modelo. Ele vai romper paradigmas, ele vai romper tudo o que o homem estabelece como culturalmente, socialmente aceito, Jesus vai romper, porque o Senhor, ele não olha para a aparência, ele não olha para o passado das pessoas, ele olha para frente, ele olha para a transformação, para a regeneração que ele pode fazer na vida do homem. Glória a Deus. Então, irmãos, aquela cidade ali, aquela região de Sicar, era uma região historicamente que falava a respeito da velha aliança. É quando Josué fala: olha, vamos servir ao Deus verdadeiro. Quem quer servir esse Deus, fica aqui comigo, mas quem não quer, vai cuidar dos deuses aí do Egito. Então era um local assim muito historicamente impregnado de características. O local dos ossos de José serem enterrados, o poço que Jacó fez. Mas Jesus, irmãos, ele é o novo. Ele não é o velho, ele não é o passado. E naquele diálogo ali com aquela mulher, ele começa a ter uma conversa muito interessante. Jesus fala ali do poço e tal, e aí ela vai começar a replicar Jesus. Era uma mulher inteligente, irmãos, uma mulher inteligente. E era uma mulher que conhecia a palavra, que conhecia bem a lei, porque ela argumenta ali com Jesus. É, tem um versículo 15 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí Jesus começa a falar com ela assim: ó, vai, chama o teu marido. Aí ela começa a dizer: Não, eu não tenho marido. Jesus falou: Disseste bem. Então ela entende que Jesus era um profeta. Ela diz assim: ó. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, mas ela vai ver que Jesus é muito mais do que profeta, né? No versículo 20, ela diz assim, ó, nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, porque como havia essa desavença entre judeus e samaritanos, ela vai questionar, lugar de adoração, já que você é um profeta, qual é o lugar de adoração? É em Jerusalém ou é aqui no chamado, eles chamam de Monte Gerizim? Ela vai perguntar para Jesus, e aí Jesus vai dar uma lição para ela e para todos nós. Ele vai dizer, nem no Monte Gerizim, nem aqui, nem em Jerusalém, mas é em qualquer lugar onde as pessoas me adorem em espírito e em verdade. O que Jesus quer de nós é que sejamos adoradores. No momento em que reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, nós entendemos que a adoração a Ele é algo que tem que vir de dentro de nós, do nosso espírito, para o Senhor. E é essa adoração que Jesus quer. Jesus, irmãos, Ele é maior do que toda a tradição. Ele é maior e Ele quer que nós entendamos a profundidade do amor que Ele tem por nós e do quanto é maravilhoso nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, aceitarmos a Ele como Salvador e vivermos uma vida em espírito e em verdade, adorando ao Senhor com o nosso coração e com o nosso proceder, com as nossas atitudes. Jesus, então, irmãos, ele vai incluir todas as pessoas, não importa gênero, nacionalidade, o passado de pecado, não importa para ele. O que importa é que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Os, os samaritanos, meus irmãos, eles se chamavam de filhos de Israel, filhos de Jacó. Eles acreditavam que eles é que preservavam a religião original. Então, aquela mulher ela se mostra bastante assim entendida de alguns aspectos ali da religiosidade dos samaritanos. O nome samaritano no hebraico ele significa guardiões da lei e das tradições originais. Então, imagina o confronto. Os judeus vindos da Judéia, os israelitas da Judéia, que achavam que eles eram os que realmente preservavam a lei, as tradições, e os samaritanos do lado. Por que os judeus eram contra os samaritanos, tinha essa desavença? Porque os judeus acreditavam que os samaritanos eles eram descendentes de uma mistura étnica. Então, era uma questão política, social e religiosa ali. A visão dos judeus em relação aos samaritanos é de que, por causa da miscigenação, como que aconteceu essa miscigenação? Durante o domínio dos assírios
fizeram com que os judeus acabassem esse povo samaritano, né, se casasse ali com pessoas de outras nacionalidades, com a intenção, é claro, de fazer com que houvesse uma miscigenação, uma mistura, e com isso se evitaria possíveis rebeliões, possíveis, né, revoltas dali daquele povo. Então, os judeus achavam que os samaritanos não eram puros, digamos assim, seriam mestiços, misturados, eram estrangeiros para eles. Eles não os viam como verdadeiros israelitas. Então já havia essa desavença. É claro que haviam outros grupos rabínicos que sabiam que haviam samaritanos que realmente tinham uma ascendência ali dos patriarcas e tudo mais, mas isso não fez com que aquela desavença desaparecesse. Então, culturalmente, era um local que era até impróprio, né? Passar pelo caminho ali dos samaritanos era impróprio para os judeus. Mas Jesus estava ali, mostrando o quê? Que Jesus ele não faz acepção de pessoa, que para ele não tem isso, que para ele qualquer pessoa que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e aceitar e crer que Jesus é o Salvador, qualquer pessoa que o adore em espírito e verdade se torna filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando reconhecemos Cristo como Senhor. Glória ao nome do Senhor. Os samaritanos, então, eles achavam que Betel, que o Monte Moriá, que o Monte Gerizim era o mesmo lugar. Eles acreditavam em um só Deus, em um só profeta, num livro, num lugar de adoração. E os judeus achavam que a adoração era onde? Em Jerusalém. Então eram desavenças que haviam entre eles. Mas Jesus ele vai romper com tudo isso, porque não só ele faz o caminho, o caminho, né, que era proibido para os judeus, mas ele também conversa com uma mulher e ele leva a salvação através daquela mulher para o povo ali, o povo samaritano. Então, aqueles judeus samaritanos acabam reconhecendo que Jesus, porque ela, quando entende que Jesus era não só um profeta, mas o Filho de Deus, que estava falando ali com ela pessoalmente, que estava oferecendo uma água que jorra para a vida eterna, ela sai correndo, irmãos. Ela sai correndo ali do poço e vai para a cidade e conta para todo mundo. E aí aqueles homens vão querer conhecer esse Jesus, porque ela disse: Olha, eu conheci o Messias, ele está aqui, ele falou tudo da minha vida. E aqueles homens, por conta da forma com que ela falou, eles deram atenção para ela. Então, talvez ela não fosse uma mulher tão desmerecida, tão sem mérito assim, porque eles ouviram aquela mulher, eles poderiam não ter ouvido. E ela conta de Jesus. E depois, aqueles homens, lá no finalzinho do texto, no versículo 39 diz assim, ó: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. E eles creram. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que ele permanecesse. Jesus ainda ficou 2 dias ali com eles. E aqueles homens tiveram um encontro com o Senhor por conta do testemunho daquela mulher. Olha como é que Jesus muda a história de um ser humano. Aquela mulher que tinha uma vida tão assim tumultuada, ela se encontra com Jesus. A história dela foi mudada. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus entra na vida de um homem, de uma mulher, Jesus ele vai transformar a conduta daquela pessoa. Aquela mulher se tornou uma evangelista, ela se tornou uma evangelizadora, ela levou as boas novas para aquele povo da cidade e alguns deles creram em Jesus e tiveram um encontro com ele também. Deus, ele muda a história do homem, ele pode mudar a sua história também. Glória ao nome do Senhor. Os samaritanos, eles também rejeitavam a dinastia davídica, né? Eles achavam que os levitas eram só ali os sacerdotes, eles é que tinham que cuidar e liderar Israel. Então era uma desavença política, né? Uma desavença política, religiosa, que eles tinham. Mas Jesus, ele vai mudar isso tudo, né? Essas desavenças, elas dividiam os samaritanos e dividiam os judeus. Mas Jesus, ele vai, como eu falei anteriormente, ele vai quebrar esses protocolos, porque ele fala com aquela mulher, uma mulher samaritana, e ele oferece para ela uma água que vai saciar a vida dela. Diferente daquela água do poço de Jacó, que servia para os rebanhos, para as pessoas consumirem, Jesus tem uma água, uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte inesgotável. E quando você bebe dessa água, você não volta a ter sede, desde que você permaneça na presença do Senhor. Jesus, ele revela a onisciência dele, ele se revela como Deus para aquela mulher e ele ensina que a adoração, ela não é restrita a um lugar, a Jerusalém ou o Monte Gerizim. A, a, a adoração, ela está presente onde uma pessoa que crê em Jesus está com o coração quebrantado, com o coração aberto para adorar e bendizer o nome do Senhor.
A mulher, aquela mulher samaritana, vivia naquela terra que foi uma herança ali dos filhos de José. E José, a gente sabe que José ele sofreu muito enquanto ele estava ali, sofreu nas mãos dos irmãos, porque foi incompreendido. Talvez aquela mulher tenha passado por incompreensão. Talvez aquela mulher tenha passado por situações de inveja, de ser desfavorecida, de ser prejudicada, de ter a sua moral eh, né, colocado em xeque, como aconteceu com José. Ele foi aprisionado pelos irmãos, vendido como escravo, e quando chegou no Egito, ele começou a trabalhar na casa de Potifar, e ali a mulher de Potifar queria seduzi-lo. Como ele rejeitou, ela o acusou. E por isso ele foi injustamente para a cadeia. Então ele foi acusado injustamente. Talvez aquela mulher estivesse naquela cidade de refúgio porque ela sofreu alguma acusação. Algo ruim aconteceu com ela e Jesus entrou na vida dela. Assim como a salvação veio para José, porque depois de José ter estado naquele cativeiro, aquele homem lá que ele ajudou, ele lembrou de José e aquele copeiro, e lembrou de José, e José salvou o Egito da fome e salvou o povo hebreu também. A salvação veio para José, a honra veio na vida de José. E aquela mulher foi honrada, porque aquele povo daquela cidade ouviu aquilo que aquela mulher tinha a dizer. Glória a Deus por isso. Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus, ele realmente ele muda a história do homem. Ele muda. Ela levou as boas novas de salvação. Assim como José salvou o povo hebreu, porque os alimentou, cuidou deles ali durante um período de fome, de escassez. Aquela mulher levou o verdadeiro alimento e a verdadeira água que sacia o homem. Levou Jesus, que é o pão vivo, e levou Jesus, cujo Espírito Santo faz com que jorre na vida do homem uma eterna salvação, uma fonte que vai para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Aquela mulher, ela levou essa mensagem para aquele povo, para alguns samaritanos que creram, e louvado seja Deus por isso. Estar no poço, como eu falei para os irmãos ali no meio-dia, nem sempre pode ser sinônimo de que aquela mulher era realmente uma mulher de fama duvidosa. Talvez ela fosse apenas uma mulher, uma sofredora, uma mulher injustiçada. Mas Jesus veio para trazer justiça para ela. E Jesus pode trazer justiça para a sua vida, assim como ele fez na vida de José. José foi injustiçado, mas depois o Senhor o honrou, o exaltou. Glória a Deus. E assim Jesus fez naquela mulher. Aquela mulher que estava ali, talvez deprimida, se sentindo entristecida, querendo isolamento social. Jesus conversa com ela. E ela sai correndo e conta para as pessoas. E a vida dela, eu tenho certeza que a vida dela, depois do encontro com Jesus, nunca mais foi a mesma. Porque Jesus, ele transforma a história. Ela se tornou uma evangelista, uma discípula de Jesus. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Tirar o poço na água, só para fundamentar aqui um pouco o que eu estava falando, tem uma passagem na Bíblia em Êxodo 2, do 15 ao 19, que fala que as filhas do sacerdote de Midian elas estavam ali dando água para os animais no horário de meio-dia. Então não seria uma coisa incomum uma mulher estar no meio, nesse horário também. Às vezes a gente faz coisas incomuns em horários que não são comuns. Às vezes a gente faz também algumas coisas, né? E aquela mulher talvez então nem isso não estar ali ao meio-dia não quer dizer que ela realmente fosse uma mulher de má fama. Mas como eu falei para os irmãos, poderia ser uma mulher que quisesse o isolamento porque estava triste, estava deprimida. Estava sem perspectiva, mas Jesus ele entrou na vida dela e ele mudou a história dela. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Jesus, irmãos, ele não mudou e Jesus ele te convida hoje a beber dessa água viva. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que Deus te abençoe, meu querido. Que você hoje beba dessa água, em nome de Jesus. Se você não aceitou Jesus como Salvador, aceite a Cristo. Receba, escreve no comentário: eu aceito a Cristo como meu Salvador. Eu reconheço que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus. Eu reconheço que Ele pode mudar a minha história, como Ele mudou a história de José, como Ele mudou a história dessa mulher samaritana. Como ele mudou, ele pode mudar. Ela não ter nome, não é, talvez não seja por acaso. É porque Jesus ele está dizendo para nós que qualquer pessoa que se encontre numa situação onde a pessoa esteja socialmente é, discriminada, onde ela esteja talvez sofrendo isolamento, onde ela esteja deprimida, entristecida, injustiçada,
uma pessoa que talvez tenha vindo de vários relacionamentos conturbados. Talvez você não encontre solução, porque aquela mulher talvez não tivesse perspectiva. Se você se encontra nessa situação, saiba que Jesus é o único que pode mudar a sua história, mudar a sua vida, transformar o seu coração, fazer de você uma nova criatura. Glória a Deus por isso, né? Como Deus é bondoso, irmãos. Como Deus é bondoso. Deus é tão bondoso que ele enviou o filho dele, o que ele tinha de melhor no céu, para que ele pudesse sofrer por nós. E esse Jesus que padeceu tanto aqui na terra, como diz lá no livro de Isaías, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem escondia o rosto, era desprezado, mas não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, esse castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Esteve ali quando ele estava na cruz. Mas esse Jesus que morreu por nós, se sacrificou por nós, ele está vivo, ele ressuscitou e ele tem a verdadeira água viva para te dar. Ele pode mudar a sua história, saciar a sua sede espiritual, mudar a sua vida. Em nome de Jesus, Deus tem mudança para você a nível espiritual, emocional, físico, material. O que você precisa? Jesus, ele é a fonte. Ele é a fonte. É ele que tem, queridos irmãos, a solução para você, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque quando você bebe, vai jorrar uma fonte. E essa fonte, irmãos, ela vai limpar a sua vida, ela vai te transformar, ela vai produzir frutos de arrependimento. Glória a Deus. E de misericórdia sobre a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de consolo, um Deus de amor, um Deus que tudo pode na nossa vida. Vamos orar, meu querido. Se você quiser aceitar Cristo, coloca um comentário aí, aceite Jesus e procure uma igreja cristã. Procure uma igreja cristã. Busque a Deus enquanto se pode achar. Jesus está voltando, meus queridos. Os dias estão maus, mas nós temos uma esperança, porque temos Cristo, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e é de fé em fé. Aceite a Cristo, se converta. E se você está meio fracassadinho na fé, meu querido, vem beber dessa água, vem buscar o Senhor, procure a casa de Deus, busque o Senhor, busque a Deus em oração, em súplica, vigie, persevere, porque Deus, ele tem o melhor da terra para todos nós, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, pela ministração da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Se alguma vida, Senhor, está aceitando a Ti como Salvador, que o Senhor, nesta hora, escreva o nome dela no livro da vida. Que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que o Senhor visite a vida dela, o lar dela, a família. Transforma tudo, Senhor. Como tu transformaste a vida de José, como tu transformaste a vida do povo que ia morrer pela fome, mas através de José eles foram salvos. Deus, que através dessa vida que está te aceitando agora, ou que está fazendo, Senhor, uma aliança, que está voltando para os teus caminhos, que essa pessoa possa, Senhor, nesta hora, Senhor, ser abençoado de tal maneira que a vida dela se torne bênção, um canal de bênção para a família dela, para os filhos, para os parentes, para todos aqueles, para os amigos que estão à volta dela. Que ela seja uma bênção, Senhor, que ela prospere em tudo, que ela seja alimentada por Ti, meu Jesus, que é o pão vivo, alimentada pela Tua palavra, que ela seja, assim, que ela beba dessa fonte, dessa água viva, do Teu Espírito Santo, que ela seja cheia do Espírito Santo, que ela receba um renovo, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, transforma, porque eu sei que o Senhor pode transformar as vidas, o Senhor pode mudar a história do homem, Senhor. E eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus também, Senhor, de misericórdia, um Deus de provisão, um Deus de bondade. Faz justiça, Senhor, àqueles que estão oprimidos, faz justiça na vida dos injustiçados. Transforma, Senhor, as maldições em bênção, Senhor, para a glória do Teu nome, meu Deus. E no nome de Jesus eu oro a Ti, Pai Celestial. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de falar do Teu amor, da Tua misericórdia. Transforma as nossas vidas, Senhor, como Tu transformaste a vida daquela mulher. Transforma, nos limpa, Senhor, nos limpa, nos enche do Teu Espírito Santo, que nós possamos a cada dia beber dessa fonte, Senhor, porque é, Senhor, de fé em fé, é todo dia, é um processo e que nós possamos todos os dias nos alimentarmos, Senhor, da tua palavra e bebermos da tua fonte, Jesus, porque tu és a fonte. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que como a corça anseia pelas águas, assim a nossa alma suspira por Deus.
Irmãos, a corça ela precisa da água para ela se limpar, para afugentar os predadores. Então, irmãos, quando você bebe dessa água que Cristo te dá, você afugenta os predadores, afugenta o Satanás, afugenta o inimigo, as hostes da maldade. Então, meu querido irmão, se limpe agora nessa água que Jesus te oferece e que Deus te abençoe para a glória do nome do Senhor. E que em nome de Jesus, você sendo lavado por essa água, bebendo dessa fonte que é Cristo, em nome de Jesus, todo predador, todo inimigo seja afugentado pelo poder de Jesus Cristo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que seja abençoado para a glória de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E como eu sempre costumo terminar os vídeos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, compartilhe o vídeo, coloque um comentário, por favor. Que Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus. Maranata, ora vem, Jesus. Jesus está voltando, meu querido. Se prepara, esteja preparado. Que Deus te abençoe, para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.